Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, olá, família, graça e paz, passando para compartilhar com você mais uma vez a palavra do Senhor. Eu quero pensar com você no dia de hoje, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, do verso 18 ao verso 22, apenas 4 versículos. E eu quero, antes de ler o texto, quero lhe fazer uma pergunta. Você tem dado frutos o ano inteiro para o Senhor? Você tem dado frutos o ano inteiro para o Senhor? O texto é um texto muito conhecido, fala da figueira seca. De manhã cedo, quando Jesus voltava para a cidade, ele teve fome. Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. O texto, ele não nos diz aqui se era época de figo. E geralmente toda árvore frutífera ela dá o seu fruto na estação certa, no momento certo dele dar os frutos. Por exemplo, eu estive na casa da minha mãe agora, no começo do mês, e lá tem um pé de figo. E tinha bastante figo no pé. E ela falou assim: puxa vida, nós não conseguimos colher os figos e ficou aí para os passarinhos comer. Eu ainda entrei lá na hortinha dela, peguei uns 2 que estavam maduros e eu e a Ana nós comemos aquele figo ali. Então Jesus passando, ele olha para a figueira e ele não acha nenhum fruto, porque não era época de figo, não era época. Mas no reino, nós, servos do Senhor, nós temos que frutificar o ano inteiro. Nós não temos uma estação. Bem, a estação é para eu ganhar almas para Jesus, é só no inverno. Só ganho almas para Jesus no frio, ou só no verão, ou só no outono, ou só na primavera. Não. Nosso papel como crentes em Cristo Jesus é dar frutos o ano inteiro. É produzir frutos dignos de arrependimento o ano inteiro. Não só numa determinada época do ano. Mas percebam que sobre a palavra de Jesus, o texto diz que imediatamente a árvore secou. Ou seja, meu querido, sobre a palavra de Jesus, tudo que ele falar vai acontecer de imediato nas nossas vidas. Os apóstolos estavam pescando e Jesus fala para eles assim: olha, jogue a rede daquele lado. E eles disseram assim: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, exaustos de lançar a rede, puxar a rede, lançar a rede, puxar a rede, e nós não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. E o texto diz que as redes vieram cheias de grandes peixes. Então, sobre a palavra de Jesus, sobre a ordem de Jesus, as coisas acontecem nas nossas vidas. Os discípulos ficaram assim impressionados ao verem aquela árvore secando. Então Jesus vai dizer para eles que se eles
tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer ao monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Sabe o que eu tenho visto, meus queridos irmãos? Muitas vezes nós, na nossa incredulidade, nós duvidamos das coisas que Deus pode fazer. Nós duvidamos. Será que Deus pode de fato agir nesta situação? Então a palavra de Deus ela é bem clara. Se vocês tiverem fé e não duvidar, não questionar, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que Deus cura? Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável nas nossas vidas, meus queridos. E aí, no último verso, e tudo que pedirem em oração. Eu venho batendo nessa tecla já há algumas semanas, nessa tecla da oração, e tudo quanto pedirem na oração. Ou melhor, em oração. Tudo quanto pedirem em oração. Se crerem, vocês receberão. Quero perguntar para você, eu comecei perguntando se você tem dado frutos, e quero perguntar para você, você crê que Deus pode ainda hoje fazer milagres? Eu não sei qual a situação que você está vivendo. Como eu sempre falo aqui, de algumas pessoas eu sei porque elas compartilham comigo. Outras eu não sei. Mas eu quero dizer para você esta noite, tudo o que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. Eu queria que você ficasse pensando nisso. Eu creio em milagres? Pense nisso. Reflita sobre isso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Até mais tarde, quando eu estarei orando com você, por você e por sua família.